tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu sou um dos membros do Labs responsável pela websérie. Eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o nosso projeto, o que é a websérie, para que ela serve, como que a gente faz ela, como que a gente edita, qual o propósito dela e também o que a gente está pensando para ela no futuro. Bom, falando um pouco mais sobre a websérie, ela nada mais é do que um projeto dentro de um programa. O programa seria o Labs e o projeto, obviamente, é a websérie. Ela tem como objetivo dar uma divulgação maior e uma voz também a pessoas que têm projetos que estão na base da pirâmide. Ou seja, pessoas que não têm tanto dinheiro assim para começar uma empresa muito grande e começaram a empreender e dentro desse seu projeto de empreendedorismo tem um foco na sustentabilidade. E quando eu digo sustentabilidade, eu digo muito mais além do que apenas o foco em algo ambientalmente responsável. Além de ser ambientalmente responsável, os episódios que apareceram aqui até agora também têm um viés um pouco mais social e econômico. Bom, e eu vim aqui hoje falar um pouco mais sobre vocês como funciona tudo isso nos bastidores. Todos os episódios até agora passaram por um ciclo até que um pouco complexo e grande de edição, recebimento de material, prospecção de novos projetos para participarem da websérie, roteirização, finalização, processo de legenda e, por fim, a divulgação de cada episódio na nossa rede social. Mas eu vou falar disso de cada etapa um pouco mais com calma. A nossa prospecção, ela se dá por meio das redes sociais, onde, através de hashtags como negócio sustentável ou empreendedorismo sustentável, podemos encontrar diversos projetos inovadores, onde selecionamos alguns e entramos em contato para fazer o convite. Aí você me pergunta, mas só os que vocês selecionam podem participar? Não, de maneira alguma. Nós queremos que todos participem e para isso é só nos enviar uma mensagem ou pela DM do Instagram ou através do nosso e-mail, que te passamos todo o passo a passo. Vem mostrar para o mundo o seu negócio sustentável, participe da nossa websérie. Depois disso, a gente entra em contato com o responsável pelo projeto, geralmente a pessoa que encabeça tudo, ou alguém que conhece, alguém que pode falar se quer ou não participar, e a pessoa topando, ela manda pra gente, na verdade, nós mandamos pra ela um roteirinho pré-programado que nós temos, que são algumas perguntas que ela pode usar como base para explicar um pouco melhor sobre o projeto, para que ele serve, quais são as dificuldades que ela tem, quais são os ganhos que ela tem de maneira geral, o impacto positivo que ela está gerando ali no meio onde está aquele projeto sustentável, entre várias outras perguntas que ela pode seguir como base, mas também ela pode criar o próprio roteiro e falar o que ela quer. Que a gente vai pegar esse material, editar, legendar, que também é bem importante, e por fim postar nas nossas redes sociais. Além disso, é enviado para a pessoa um termo de uso de imagem, para não ter nenhum problema judicial com alguma imagem que a pessoa mande para a gente ou algum material que possa vir com algum problema de copyright, por assim dizer. Então tem toda essa parte um pouco mais burocrática para deixar tudo redondinho para editar e no fim mostrar para vocês um projeto muito incrível. Falando um pouco mais sobre o processo de edição, nós usamos o software chamado Filmora. É um pouco mais, um dos mais fáceis que a gente encontrou para editar. E o processo de edição parece ser muito tranquilo, mas na verdade é bem difícil. Eu, por exemplo, passei vários perrengues editando quase todos os episódios que vocês viram até agora. E o processo de edição nada mais é do que pegar o vídeo bruto que a pessoa manda pra gente. Então a pessoa começa a falar e às vezes, vez ou outra, pode ter alguma coisa que ficou redundante, alguma pausa muito grande entre um pensamento e outro. Então a edição serve para cortar todo o conteúdo que não precisa ir ao vídeo, né? Para o produto final, para o vídeo final, sempre ser um pouco mais dinâmico na questão de apresentar o que a pessoa está falando de uma maneira mais clara possível, sem ter muitas pausas, intromissões, pensamentos, às vezes até um barulho de fundo que pode acabar atrapalhando a explicação da pessoa. Então, esse processo de edição serve para cortar tudo aquilo que não serve, por assim dizer, para o episódio. Em seguida, depois de feita a edição, é feito o nosso processo de legenda. E quem vai explicar um pouco melhor para vocês é a Inara, que legendou nossos últimos vídeos aqui dentro da websérie. Bom, gente, quando a gente está falando sobre o processo de legendar, a gente está falando sobre a última etapa, que é a websérie. Ela passa para que ela finalmente consiga ser postada nas nossas grandes redes sociais. E aí, para a gente conseguir fazer a legenda, nós utilizamos duas plataformas, o Docs e o Filmora. O Docs ele é utilizado para fazer a transcrição,
Aqui eu tô mostrando pra vocês a transcrição de um vídeo que vai ser postado, que inclusive é isso que eu tô falando, que é a parte que o Ale fala. Então aqui, como vocês podem ver, eu transcrevi todo o vídeo, e aí depois que eu transcrevi, eu deixo ele guardadinho, salvo ele, e vou pro Filmora. Quando eu chego no Filmora, eu consigo visualizar a parte inicial dele. Aí a gente vai em títulos, legenda, e vai nessa legenda 4. Por que eu gosto de usar essa legenda 4? Porque ela tem o fundo meio preto, translúcido, e aí quando a gente coloca a frase fica branca e ela aparece com qualquer fundo. Então isso é muito importante para que as pessoas elas consigam visualizar a legenda como um todo, né? Porque se a gente está legendando, a gente está legendando para alguém conseguir ler. E aí aqui você consegue ver que tem esse campo. Normalmente a gente utiliza esse campo para que a frase ela se compunha aqui. Então a gente coloca a frase aqui, a gente olha para ver se o vídeo tá bom. Se tiver boa a frase, a gente solta o vídeo. Eu normalmente solto o vídeo e vejo se o tempo da frase tá alinhado com o tempo do áudio e do vídeo, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, quando a gente vai falar em planejamento da websérie, da divulgação, é importante entender onde está o nosso principal público e como que a gente consegue mais engajamento. Aqui ele para de falar e é aqui também que a minha legenda acaba. Então, normalmente, eu arrasto até onde ele parou de falar. E aí tá perfeito, assim, o meu primeiro processo, a minha primeira etapa da legenda. Essa etapa eu vou repetindo até que acabe todo o vídeo. Assim que acaba, eu finalizo, aperto aqui em OK. E vou acrescentando mais legendas até o final do vídeo. É isso. Depois de finalizado o processo de legenda dos vídeos, ele é finalmente terminado e é passado para a fase final, que é o nosso planejamento de divulgação nas nossas mídias sociais. O Ale vai contar um pouquinho melhor para vocês como funciona esse processo. Bom, quando a gente vai falar em planejamento da websérie, da divulgação, é importante entender onde que está o nosso principal público e como que a gente consegue um maior engajamento. E é justamente no Instagram que a gente tem esse retorno por conta das possibilidades que o Instagram dá de divulgação mesmo. Então sempre contamos com a parceria dos nossos convidados para realizarem a divulgação também na conta do negócio, na conta pessoal de quem está ali gerindo o negócio, nos stories. Então a gente tem uma possibilidade de conseguir um público maior que não só aqueles que seguem o Labs. Então o nosso planejamento acaba seguindo o Instagram. Então há sempre trailers de divulgação, há sempre lembretes de vai sair amanhã, vai sair daqui tantos dias. E posteriormente à divulgação a gente sempre está pensando em lembrar os nossos seguidores e inclusive o próprio participante, o convidado da websérie, que a gente está ali realmente engajado naquele episódio. Então a gente acaba realizando postagens para lembrar, avisar, olha, o que é a websérie, o que é esse projeto. Então a gente nunca deixa o episódio morrer, mesmo depois do lançamento. A gente sempre acaba recuperando postagens, inclusive às vezes até de outros que já foram lançados, para fazer o lembrete, para as pessoas sempre estarem ali lembrando, observando esses negócios na base da pirâmide. Então a gente sempre tem esse planejamento e esse cuidado em fazer que o episódio e a websérie como um todo seja aproveitada o máximo de vezes possível pela maioria das pessoas que seguem, inclusive aqueles que também não seguem o Labs. Bom, falando sobre a websérie pensando no longo prazo, como que a gente pensa ela no futuro, no contexto pós-pandemia? Imagino que, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, todo mundo pelo menos tomou a segunda dose, ou já tem uma dose tomada. Então, dá pra gente pensar em mudar um pouco a nossa dinâmica. No contexto pandêmico, tudo foi feito de maneira online e remota. A prospecção, o contato com a pessoa é feito online através de mensagem, DM no Instagram, e-mail, tudo de maneira eletrônica. A pessoa manda pra gente material também de maneira eletrônica, ela grava utilizando recurso próprio, utilizando uma câmera própria, um celular próprio, iluminação própria. E a nossa edição também é feita com cada membro na sua casa, de maneira confortável e protegida também, porque esse é o único jeito que a gente teve de tocar um projeto durante a pandemia. Então, num contexto em que todo mundo vai estar com as 2 doses em dia e também podendo sair de maneira mais tranquila,
a ideia é visitar a pessoa no local onde ela toca o projeto dela. Então conhecer um pouco melhor, gravar as coisas com o nosso equipamento, talvez até pensar em um roteiro um pouco mais aprofundado, mais bem estruturado para conseguir gravar tudo em um dia. Tirar fotos também da produção, do que ela faz, do que ela não faz, das dificuldades que ela tem. Conversar também com ela, fazer perguntas que a gente quer fazer, às vezes não consegue, porque tudo que a gente faz é mandar um roteiro para ela com algumas perguntas básicas, então a gente não consegue aprofundar muito em tópicos que talvez a pessoa se esquece de falar sobre durante a gravação do vídeo. Então, ter essa proximidade um pouco maior com os donos do projeto é o nosso plano para o futuro, até para trazer episódios um pouco mais dinâmicos e mais aprofundados também no tema que cada projeto vai vir a refletir. Obviamente que tem que ser projetos que estejam no estado de São Paulo, principalmente na grande São Paulo, porque nosso campus é em Osasco. Mas eu não sei se vocês se lembram, o nosso primeiro episódio é com a Verônica, que tem o projeto dela que está lá no Ceará. Então, quanto mais perto, melhor, obviamente. Então, esse é o nosso plano para o futuro. Ter essa proximidade um pouco maior para gravar um vídeo mais próximo do dono do projeto. É isso, pessoal. Essa é a nossa websérie. É assim que a gente faz o nosso processo interno de edição, legendamento, prospecção, finalização e postar nas nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar e assistir um projeto maravilhoso que, obviamente, tem um impacto muito importante na sociedade como um todo, seja na parte ambiental, econômica ou social, que eu já falei anteriormente. Eu apareci aqui para vocês falando um pouco mais sobre o nosso projeto, meio que marca um final de um ciclo. A partir de agora, os próximos episódios serão da nossa segunda temporada, que vai ter um foco um pouco maior em projetos que têm uma parte mais bem desenvolvida no quesito de inovação. Então, nós já temos alguns vídeos engatilhados para soltar para vocês já, mas segurem os ânimos que vocês vão ver muita coisa boa por aqui. É isso, pessoal. Até mais.